Fala galera, beleza? Bom, vou apresentar para vocês algumas funções de string, de int e de list. Bom, dessa vez eu vou falar para vocês que essa aula provavelmente vai ser um pouco mais longa. Por quê? Porque essa aula ela vai ter mais ou menos umas 38 funções. Enfim, bom, vamos começar. E vocês vão utilizar muito essas funções, muito. Enfim, e eu recomendo que vocês fiquem aqui na aula também, para que vocês aprendam a respeito das funções e a respeito do funcionamento das funções. Enfim, bora começar? Bom, primeiramente todas essas aqui são funções de string, mas eu acho melhor exibir isso direto na minha VS Code, né? Bom, aqui. A primeira função que eu quero mostrar para vocês é a seguinte, é a função contains. Basicamente, a função contains ela vai fazer o seguinte, ela vai verificar se um determinado caractere ou se um conjunto de caracteres está incluso nessa string. Aqui no caso, a gente está utilizando a letra G. Daí, essa função ela tem como resposta um booleano. Daí ela recebe como parâmetro, como eu mesmo falei, uma string. Basicamente isso. Daí, basicamente, se de fato essa string aqui chamada nome ela conter a letra G, aí essa função vai retornar verdadeiro. Bom, eu até rodei aqui para vocês, para que vocês possam ver. Enfim, aqui. Enfim, basicamente isso aqui está indicando que de fato contém. Daí existe uma outra função chamada equals, que ela verifica se a string Gustavo é igual ao conteúdo da variável nome. Bom, basicamente essa função ela existe para praticamente, literalmente toda, como eu posso, para literalmente todos os tipos dentro do sistema, incluindo lista e inteiro. A função indexOf ela procura uma determinada letra, um determinado string dentro de uma palavra e ela verifica a posição dessa palavra. Por exemplo, aqui ela está procurando a letra T. Daí ela está procurando a posição da letra T, a posição desse tavo aqui. Daí a posição inicial desse tavo, no caso, é a posição 3. 0, 1, 2, 3. Beleza. Bom, esses outros 3 aqui ela ignora, até porque o propósito do indexOf é literalmente mostrar a primeira posição. Como vocês podem ver aqui, a resposta veio 3. Daí, essa função chamada snu or whitespace, engasguei com um amendoim agora, ela verifica se o conteúdo de uma determinada variável é nulo ou se ela está com espaço em branco. Basicamente isso. Essa variável aqui chamada nulo, ela está literalmente nula. Então isso daqui vai retornar um true também. Basicamente isso. Mas se eu for digitar aqui, por exemplo, a variável Gustavo, ela vai retornar falso, porque a variável Gustavo ela não está nula. Basicamente isso. Existe também uma função chamada replace, que eu preciso que vocês aprendam, porque a função replace ela nada mais é do que uma forma de você substituir, por exemplo, uma certa quantidade de string específica por outra string. Aqui no caso eu estou substituindo o meu nome por esse outro nome. Daí basicamente aqui na tela será exibido o novo nome, basicamente isso. A função split ela também é bacana. A função split ela basicamente vai cortar todos os espaços. Ela corta, por exemplo, um determinado caractere que você vai informar aqui e basicamente ele vai jogar as palavras dentro do vetor. Foi basicamente isso que eu fiz aqui. Eu basicamente cortei todos os espaços, daí no lugar desses espaços, o que eu estou fazendo? Eu criei várias novas strings. Enfim, a variável split ela serve bastante para você dividir frases. Você pensa, por exemplo, uma frase em vários espaços, você pode quebrar em vários vetores. Basicamente isso. Daí essa função aqui, toList, na verdade é uma função
de listas, né? Basicamente ela vai converter para lista. Ela vai converter de vetor para lista. Para deixar bem claro, galera, vetores e listas são coisas completamente diferentes, tá? Enfim. Daí, basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou exibindo cada item que foi colocado nessa lista. Que é o que vocês podem ver aqui. Metallica é melhor do que Iron Maiden, enfim. Basicamente isso. Tem essa substring. E ela corta uma string a partir de uma determinada posição. Por exemplo, eu tenho uma palavra de 7 letras, né? Beleza. Mas eu quero cortar a partir da posição 4. Eu quero exibir a partir da posição 4. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou informar a posição 4 e basicamente isso, galera. É basicamente isso que eu estou fazendo aqui. A outra função é a toUpper, que ela basicamente deixa todas as letras maiúsculas. Ela substitui aquela função chamada caixa alta. Basicamente isso. Tem até aqui, texto em maiúsculo, né? Tem também a função chamada toLower. A função chamada toLower, ela faz o seguinte, ela deixa todas as letras minúsculas. Basicamente isso. E para fins didáticos, galera, nessa questão das letras maiúsculas, eu criei inclusive a variável com letra maiúscula. Nas letras minúsculas, eu criei tudo com letra minúscula. Basicamente isso. Inclusive o texto de string que eu coloquei aqui. O texto que vai se exibir para o usuário. Basicamente isso. A função count, ela faz basicamente o seguinte. Ela conta quantas letras tem dentro de uma string. Basicamente isso. E a função starts with, ela retorna verdadeiro se uma determinada string ela começar com uma determinada palavra, uma determinada letra. Tem também a função ends with, galera. Eu vou colocar aqui para vocês. Ela retorna verdadeiro se a minha string ela terminar com O. Basicamente isso. Vamos dar o .NET Run também para ver como é que ficou, né? Vai ser logo o último também, então vai ser mais fácil nessa questão. Eu esqueci de colocar aqui, galera, o termina. E não é termina com 0, termina com O. Eu esqueci de salvar também. Mas é basicamente isso, galera. É basicamente isso. Bom, vamos lá para as funções de números. Aliás, as funções de números. Basicamente isso. A função selling, a função floor e a função round, elas fazem uma coisa muito interessante. Todas elas têm uma forma de arredondamento. Por exemplo, a função floor, ela arredonda para baixo. A função selling, ela arredonda para cima. Por exemplo, um número que é 4,5, ele vai virar 5 na função selling. Um número que é 4,5, numa função floor, ele vai virar 4. Basicamente isso. Eu vou mostrar aqui na máquina para que vocês deem uma olhada. Beleza, né, galera? Bom, basicamente o que eu tô fazendo aqui? Bom, a função selling, galera, ela tá arredondando. E esse número aqui, que era um 4,5, ele virou um 5. Aqui na função for, o que era um 4,5 virou 4. E nessa função round também, esse 4,5 ele virou um 4 também. Vou até mostrar para vocês. Os resultados das funções selling e for não mudam. Basicamente isso. Mas a função round, galera, a partir de quando você está arredondando para um número maior do que 5, por exemplo, se você está arredondando aqui para
4,6 para 5, quer dizer, quando você está arredondando de 4,6, por exemplo, aí beleza, ele arredonda para 5, mas quando você está arredondando de 4,5, ele não arredonda, galera. Ele arredonda para baixo, ele arredonda para 4. Basicamente isso. E é importante vocês saberem disso para que vocês saibam a diferença deles. Basicamente, a função round até 5 ela arredonda para baixo. Aliás, de 6 em diante ela arredonda para cima. Basicamente isso. Bom, voltando aqui para o slide. Tem aqui a função cosseno, essas funções de trigonometria também. Eu vou falar para vocês, eu não manjo porra de trigonometria. Eu deixei até aqui seguido para ficar mais organizadinho. A função cos, ela serve para calcular o cosseno. A função sin serve para calcular o seno. E a função tan serve para calcular a tangente. Não é que eu não manjo nada de trigonometria, mas é porque eu esqueci, galera. Eu esqueci. Tem a função max também. Basicamente, a função max e a função min, dentro da classe math, elas fazem o seguinte. Elas escolhem qual desses dois números aqui é o maior. A função max, ela escolhe qual número é o maior. Basicamente aqui. O maior dentre 30 e 20 é 30. A função min, ela escolhe qual número que é o menor. Basicamente, o menor valor dentre 30 e 20 é 20. Basicamente isso. Daí a função poll e a função sqrt. Bom, a função sqrt ela vem justamente de square root. Basicamente o significado disso é o seguinte, raiz quadrada. Basicamente isso. A função poll, galera, ela serve para calcular a potência. Ela retorna o resultado do primeiro número elevado ao segundo. Basicamente isso. E como vocês podem ver aqui, 5 elevado a 2 é 25. Daí aqui, a função sqrt ela está fazendo o seguinte. A raiz quadrada de 49 é 7. Bom, e tem a função log e a função log de 10. Tem a função log de 2 também, que basicamente ela calcula o log na base 2. A função log, ela basicamente, você pode informar um número e você informa a base. Basicamente, galera, o logaritmo ele é o quê? Ele nada mais é do que o inverso da potência. Basicamente isso. Se 2 elevado ao quadrado dá 4, beleza. Então log de 4 na base 2 é 2. Basicamente isso. O log de 10, galera. O log de 10 na base 10 é 1. Basicamente isso. Basicamente a função log de 10, ela calcula o log de um número da base 10. Basicamente isso. Enfim. E basicamente, eu vou mostrar para vocês também um outro tipo de função, que é a função de lista. Bom, tem muita função de lista, muita. Mas eu vou falar para vocês. As mais essenciais são a função edge, a função count, a função find, a função order by, a função where e a first or default. Essas funções vocês vão utilizar muito na hora de que vocês forem fazer uma conexão com um banco de dados. Basicamente isso. Bom, e a função, quer dizer, as funções de lista elas ainda se uniformam. Vamos devagar, beleza? Vamos devagar. Bom, primeiramente aqui, eu tenho uma lista de bandas aqui. Uma lista de bandas que eu gosto. Basicamente eu estou utilizando a função edge para adicionar essas bandas à minha lista. Basicamente isso. Daí eu coloquei aqui as minhas bandas preferidas aqui. Daí basicamente o que o meu programa ele fez? Basicamente ele exibiu essas bandas aqui na tela. Bom, basicamente isso. Tem a função clear também. A função clear ela é bem radical, galera. Por quê? A função clear ela faz o seguinte. A função clear ela literalmente limpa a sua lista. Ela literalmente limpa a sua lista. Basicamente isso. Enfim. E como vocês podem ver aqui, galera. Bom, basicamente ele não retornou nada aqui.
eu mandei esse for each aqui, eu mandei ele exibir cada item nessa lista, mas basicamente ele não exibiu nada. Por quê? Porque essa lista agora ela tá vazia. Eu enchi essa lista de novo, né? Daí agora para irmos para a função contains. Daí basicamente a função contains ela faz o seguinte: ela literalmente ela pergunta para aquela lista lá se ela contém, por exemplo, essa palavra aqui. O nome, se ela contém, por exemplo, a banda Hammerfall. Não, se a lista conter essa banda, bom, basicamente ela vai retornar true. E aqui ela retornou true bonitinho. A função count, galera, ela faz aquilo, basicamente a mesma coisa que a função count da string ela faz. Ela literalmente conta quantos itens tem nessa lista. Daí, basicamente, ela contou aqui que tem 5 itens. Basicamente isso. E de fato tem 5 itens. É só vocês verem aqui em cima. Bom, tem a função find também. Anotem essa função porque ela é bem importante. Basicamente, ela encontra um elemento específico dentro da lista. E basicamente ela retorna esse elemento específico. Basicamente isso. Basicamente. Então, basicamente, galera, eu posso dizer que quando nós apresentamos funções, como é o caso da função find, da função first or default, ou de outras funções, a gente não está mexendo mais apenas com strings, inteiros, entre tantas outras coisas do tipo. Como o caso da função indexOf, que ela literalmente procura a posição de alguma palavra dentro de um vetor. Não, a função find ela opera de uma forma completamente diferente, porque aqui ela está procurando uma condição lógica. Ela recebe uma condição lógica. Basicamente, ela está filtrando tudo, tudo. E basicamente, ela vai pegar o primeiro elemento que ela vê que o nome é igual a Therion, basicamente isso. Daí, basicamente, a gente vai digitar a resposta dessa função. Daí é basicamente isso que está acontecendo. A nossa lista, no caso, é isso daqui, e ela está exibindo isso daqui. Existe uma função chamada where também, que ela é uma função muito melhor, porque ela literalmente é como se, tipo, se você estivesse filtrando uma faixa de valor. Você pensa, por exemplo, quando você vai pro cinema. Pro cinema não. Quando você vai pro quando você vai para alguma festa ou em alguma coisa do tipo. É óbvio que não pode entrar, por exemplo, pessoas menores do que 18 anos. Daí, basicamente, o filtro que vai ser feito vai ser um where, pessoa maior do que 18 anos. Basicamente isso. Enfim, é basicamente uma forma de separar o joio do trigo. Basicamente isso. Esse é o objetivo da função. Então, tipo, e particularmente até então onde eu pesquisei, galera, esse tipo de função ele é uma função que eu acho que é exclusiva do C Sharp em alguns sentidos. Eu não achei, por exemplo, um equivalente no Java, não achei um equivalente no Python, nem em nenhuma outra linguagem. E é por isso que eu achei o C Sharp uma linguagem maravilhosa. Eu acho, por exemplo, que o C Sharp é uma ótima linguagem para explicar, por exemplo, bancos de dados, entre tantas outras coisas, porque você não precisa montar o script de banco de dados. Até porque o where do C Sharp ele faz praticamente a mesma coisa do que o where do SQL. Enquanto o where do SQL ele filtra tabelas de bancos de dados, o where do C Sharp ele filtra estruturas de dados. Basicamente isso. Sem querer eu acabei explicando o where também, né? E tem outra função que é a indexOf. Bom, sem querer eu acabei explicando também. Basicamente essa função indexOf ela faz o seguinte. Ela literalmente ela pega basicamente a posição de determinado elemento está inserido no vetor. Por exemplo, a banda sirene ela é literalmente a terceira banda do nosso vetor. Daí é basicamente isso que ela está fazendo. Bom, e basicamente esse computador aqui ele deu errado, não façam isso, tá bom? Bom, basicamente que esse farete ele está fazendo? Basicamente eu coloquei esse for each aqui por quê? Porque eu utilizei a função insert aqui. Basicamente, a função insert ela faz o seguinte:
ela te dá o direito de você inserir algum item dentro de um vetor ou de uma lista dentro, a partir de um determinado índice. Por exemplo, enquanto a função add você literalmente pode jogar o seu elemento lá no final da lista, na função insert você pode inserir o seu elemento em alguma posição onde você se sentir mais à vontade. Por exemplo, eu quero inserir na posição 4, que nem eu estou fazendo aqui. Basicamente foi isso. Enquanto aqui, por exemplo, se vocês forem dar uma olhada, a posição 4, galera, ela era a posição da banda Metallica, daí agora virou a posição da banda Linkin Park. Ela basicamente empurra os elementos que estão embaixo para uma posição abaixo. Basicamente a banda Metallica que estava na posição 4, ela passou para a posição 5. Basicamente isso. A função remove, galera, ela faz o seguinte, ela simplesmente remove um item da lista. É o oposto da add, praticamente. Como vocês podem ver aqui, a lista não tem mais a banda metálica. Bom, e basicamente readicionei ela e tem a função remove at. A função remove at, basicamente, ela escolhe uma determinada posição, daí ela remove o item que está nessa posição. Basicamente isso. Bom, agora eu reinseri essa banda, daí eu utilizei a função sort. A função sort, galera, ela faz o seguinte, ela literalmente ela ordena a sua lista. Basicamente isso. Bom, agora existem as funções min e max também. Basicamente a função min ela retorna um valor mínimo e a função max retorna um valor máximo. Como vocês podem ver aqui, a nossa lista nova é essa daqui. 5, 10, 7, 1, 4. Agora que nós estamos mexendo com números. Bom, e basicamente o valor máximo é 10, o valor mínimo é 1. A função sum, ela soma todos os números. Daí, como sabemos, 5 mais 10, 15, 7 mais 15, 22, 22 mais 1, 23, 23 mais 4, 27. Basicamente isso. Bom, aqui eu já estou trabalhando com uma lista de objetos justamente para explicar as funções first_order_default, order_by e where. A função first_order_default, ela basicamente ela opera de uma forma muito parecida com a função find. Por quê? A função find, galera, ela encontra o primeiro item que respeita uma determinada condição. A função first_order_default, ela praticamente faz isso também. Basicamente aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou filtrando aqui na minha lista a primeira palavra que começa com a letra F. Bom, como eu inseri aqui o nome do produto chamado feijão, o primeiro produto que começa com a letra F é o feijão. Basicamente isso. Enfim, é basicamente isso, galera. A função order_by, ela ordena a sua lista baseada numa determinada coluna dessa lista. Ela funciona muito bem para objetos justamente por causa disso, galera. Porque, por exemplo, se você for fazer ela com uma string ou com um int, ela vai ter a mesma lógica do sort. A mesma lógica. Mas o order by, galera, você pode literalmente escolher, por exemplo, sei lá, alguma variável daqui, algum atributo para você ordenar. Aqui no caso eu decidi ordenar pelo preço. Daí ficou basicamente o seguinte: primeiro veio o leite, que custa 4,50, depois o feijão, que custa 8,50, depois o arroz, que custa 20. E a função where? A função where, ela funciona da mesma forma como eu falei. É tipo filtro de balada. Por exemplo, se eu aqui colocar numa balada, basicamente o código seria o seguinte: lista.where.i, tipo, idade maior ou igual a 18, basicamente isso. E aqui eu estou listando, basear os produtos que o preço seja maior ou igual do que 8,50. Daí deu basicamente isso. O produto arroz custa 20 e o produto feijão custa 8,50. Enfim, é basicamente isso.
E é claro, vamos. Bom, tenho em mente o seguinte, galera. As funções de lista, elas servem muito na hora de fazer soluções voltadas para banco de dados. Por quê? Porque é a forma de você literalmente filtrar a sua tabela de banco de dados ali dentro do C Sharp mesmo. As mesmas coisas que você faria lá no SQL, você faz no C Sharp. Se você for ver, galera, em alguns softwares de conexão com banco de dados, você fazer, por exemplo, um script dentro da sua linguagem de programação, dentro do Java, dentro do PHP, dentro daquilo que você está mexendo, é uma coisa que é um pouco trabalhosa. O Entity Framework e as funções link, elas ajudam muito nisso. Elas ajudam muito porque você faz tudo no C Sharp, você faz tudo com as suas próprias anotações, tudo com as suas próprias mãos, tudo bonitinho. Basicamente isso. Então isso facilita muito a sua vida. Muito mesmo. Principalmente a função where e a função first or default. Vocês vão utilizar muito where, find e first or default. Basicamente isso. Bom, eu vou deixar aqui também, para quando vocês forem fazer uns exercícios, ou no comentário fixado, ou aqui mesmo na descrição, uma, uma, um código aqui para que vocês possam literalmente fazer os exercícios. Bom, e agora é a hora da maldade. Agora é a hora da maldade, né? Bom, basicamente o primeiro exercício. Olha, esses exercícios eles estão do mal, eu já aviso. Mas se vocês fizerem, cara, vocês estão de parabéns. Basicamente isso. O primeiro exercício é o seguinte: percorra toda a lista que eu vou indicar aqui para vocês e exiba os nomes de todos os alimentos que custam mais de R$ 10 em letra maiúscula e ordene pelo nome do alimento. Você basicamente vai ordenar pelo nome do alimento, né, galera? Basicamente isso. O segundo, mano, aqui vocês vão literalmente combinar umas 5 funções, incluindo com toList também. Segundo, crie uma lista com os seguintes números: 16, 25, 36, 49, 64, 81 e 100. Você vai exibir todos os números dessa tela. Na mesma linha, vocês vão exibir os números elevados à quarta, veja bem, 2 elevado a 4, basicamente isso. A quarta potência. Vocês vão exibir também a raiz quadrada, a raiz cúbica. Vocês vão descobrir também o log na base 2 e na base 10 de cada um desses números. Basicamente isso. Aqui dão umas 6 funções. A terceira, substitua todos os nomes de comidas da sua lista por nomes de pessoas. Coloque esses nomes numa lista separada e exiba na tela todas as pessoas que tenham a letra A, C, E ou G no seu nome. Bom, basicamente vocês vão escrever a sua própria listinha e vocês vão substituir, basicamente, o nome das comidas pelo nome das pessoas. Um conselho que eu dou para vocês é o seguinte: é vocês construírem uma lista de string e vocês literalmente jogarem por aí. Ao invés de vocês utilizarem essa lista de objetos, vocês jogarem cada nome de produto, vocês darem um for each naquela lista de produtos, quer dizer, lista de objetos. Daí, nisso que vocês forem dar esse for each, todos os nomes de produtos vocês vão jogar dentro de uma lista de string, basicamente isso. O quarto é criar um programa que exiba todos os índices de cada elemento que custa menos de R$ 5. Basicamente isso. E é claro, substituir também esses elementos e colocar o nome de alguns países à sua escolha com letras maiúsculas. Bom, outro exemplo aqui de juntar um monte de função, né? toList, toUpper, enfim. E é importante citar, galera, esses exercícios aqui já estão num nível um pouco mais avançado, que é a combinação de várias e várias e várias... várias, como eu posso dizer... A função, várias funções, basicamente isso. Isso daí já é uma coisa que vocês fazem tipo em banco de dados, quando vocês vão gerar um relatório. Basicamente isso, é tipo literalmente relatório de banco de dados, basicamente isso. E se você não conseguiu fazer os exercícios porventura, você pode falar comigo via Discord.
ou você pode mandar a sua dúvida aqui nos comentários também, você pode mandar via e-mail, enfim, dá seu grito aí. E caso você não consiga fazer tudo, só de exibir as coisas em letra maiúscula, cara, vocês podem literalmente só exibir as coisas em letra maiúscula. Vocês podem literalmente só filtrar por mercadorias que custam mais de R$ 10. Enfim, você já está indo muito bem. É claro, eu vou deixar também o link na descrição da documentação do C Sharp. Principalmente, eu acho de extrema necessidade eu colocar aqui a parte da documentação do C Sharp que fala a respeito da função where também. Eu acho de utilidade pública isso. Eu acho de utilidade pública também eu falar sobre funções de lista, funções da classe math também, que são as funções de número, e as funções da classe string, que são as funções de string, basicamente isso. Bom, eu deixei aqui o meu e-mail, e eu deixei aqui o meu Discord aqui, caso vocês queiram entrar em contato comigo, beleza? Bom, e de bibliografia adicional, eu deixei literalmente isso. A classe string, leiam os métodos dessa classe, porque isso daí é de extrema importância. A classe math e a classe lista. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou aqui, cara, muito obrigado. E não só muito obrigado, como você está no caminho certo. Basicamente isso, para você se tornar um bom programador. Bom, e se você ficou até aqui porventura, deixa aí nos comentários. Ei, Gustavo, eu tô aqui. Beleza? Bom, não se esqueça de deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que você achou, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no meu canal e para você receber mais conteúdo sobre C Sharp, sobre lógica de programação, linguagem de programação, enfim. E galera, eu acho importante citar aqui que basicamente a gente já meio que saiu daquela lógica básica mesmo. Em pouquíssimo tempo a gente evoluiu para algoritmos muito mais complexos, como eu pude citar, que tem várias funções. Mas galera, se vocês não souberem fazer isso agora, tudo no seu tempo, sabe? Tudo no seu tempo. O mundo não vai acabar porque você não aprendeu a utilizar uma função link hoje, tá ligado? O mundo não vai acabar por isso, sabe? E é isso. Se vocês quiserem me apoiar financeiramente também, eu vou deixar o link do meu livro e eu vou deixar também o resto da minha carteira de Bitcoin. E vocês podem visitar os meus outros canais também, o canal Existencial e o meu canal de poesias. Beleza? Falou, gente. Tchau.